Web TV Redentor, transmitindo via internet. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. É Páscoa, meus irmãos e irmãs, é celebração central da vida da igreja, da nossa fé, deve a alegria transbordante de quem faz a experiência dessa passagem da morte para a vida e celebra a esperança, a vida e a alegria de poder anunciar: Cristo ressuscitou e nós somos testemunhas. A todos vocês, que a Páscoa do Senhor continue iluminando seus corações, suas vidas, dando essa alegria profunda de quem faz a experiência dessa passagem. Durante 40 dias, tivemos oportunidade de dar passos de conversão, de mudança, de fazermos uma boa confissão. Eu espero que realmente a Páscoa esteja sendo para cada um não apenas uma festa externa, às vezes de visitas ou de chocolate e tudo mais, mas seja realmente essa festa de uma vida nova que brota e que um passo a mais tenhamos dado para que de Páscoa em Páscoa, de ano em ano, nós caminhemos para a nossa Páscoa definitiva. É o crescimento da vida cristã, é o crescimento e a nossa participação no mistério central da nossa fé, o mistério pascal, que depois viveremos a cada domingo, a cada celebração, e que é a razão de tudo aquilo que nós anunciamos, e que é também o primeiro anúncio que a igreja faz desde o começo e até hoje também às pessoas. A todos que estão cansados, desanimados, aborrecidos, nós anunciamos Cristo que ressuscitou, que é a esperança de vida nova para todo aquele que crê e que demonstra o amor de Deus para conosco em nossa vida e em nossa caminhada. Tivemos o tríduo pascal, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado para domingo. Começamos com o domingo de Páscoa, a oitava da Páscoa. Agora, a partir desse domingo de Páscoa, nós celebramos 8 dias de Páscoa. É tão importante a festa que a igreja celebra durante 8 dias essa festa. Durante 8 dias celebramos com a mesma solenidade a Páscoa do Senhor, chamada oitava da Páscoa. Uma oportunidade de todos nós, podemos assim continuar e aprofundar a celebração pascal. Depois, o domingo, que termina a oitava da Páscoa, que para os primeiros cristãos era o tempo que aqueles que foram batizados tinham depois a semana da instrução aos mistérios e levavam sua veste branca, que se vive a vida batismal, e entregar depois, domingo seguinte, a sua veste branca. Então, por isso, o domingo seguinte à Páscoa era chamado domingo inaubis, domingo branco, devido justamente ao sentido daqueles que são batizados para viver a vida pascal, a vida nova do ressuscitado, que agora é também para nós o domingo da misericórdia, como foi também instituído pelo Papa João Paulo II, que será beatificado também nesse domingo da misericórdia, lembrando também a sua vida e a sua missão. Por isso, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, a liturgia é riquíssima, começando já desde a vigília pascal, no sábado para domingo, todas as leituras, Antigo Testamento, Novo Testamento, o Evangelho, tudo aquilo que é também a liturgia batismal, que deveríamos assim ser um momento ou com batizados, ou apenas com a renovação das promessas batismais, mas que é também o sentido dessa nossa passagem para a vida nova. Mas a experiência da Páscoa deve estar na vida e depois, consequentemente, na história de cada um de nós, na existência, nosso modo de viver. Aquilo que nós experimentamos, naquilo que é anunciado, deve também tornar-se carne na vida de cada um de nós. É justamente aí, meus irmãos e irmãs, que se de um lado, tanto pela Escritura, como pela teologia, como por toda a liturgia, nós estamos celebrando todo esse mistério da morte e ressurreição de Jesus. Do outro lado,
Tudo isso que nós compreendemos, celebramos e aprofundamos deve tornar-se também vida em cada um de nós, uma existência, nossa vida participar também dessa alegria pascal. E é por isso justamente que toda a liturgia, as reflexões, os escritos da igreja, né, os cânticos, fazem com que seja uma vibração de quem sai e olha para o mundo e vê justamente a luz, a vida, a paz acontecer e se torna também portador de uma boa notícia. Eu creio que uma das coisas que nós deveríamos sempre nos questionar, caríssimos irmãos e irmãs, é como é que nós anunciamos isso aos irmãos e irmãs? De que forma nós anunciamos essa notícia alegre às pessoas? Porque muitas vezes nosso trabalho de evangelização fica apenas numa certa aula, numa certa catequese, apenas numa certa exposição, às vezes teológica, mas que não tem vibração de quem anuncia algo importante para a vida das pessoas, de que aquela pessoa que está realmente mal, que está morta, que está ressuscitada, e que é possível ressuscitar, que experimentar essa vida no Senhor, mesmo com os problemas de cada dia, né, que cada um tem na sua vida, mas a experiência que faz ver as situações humanas, pessoais, sociais, familiares, de um novo jeito, de uma nova maneira. Portanto, eis agora esse tempo da Páscoa, em que nós somos chamados a estarmos também reaprendendo, ou aprofundando, ou melhorando a nossa comunicação pascal. A nossa comunicação que na madrugada do domingo nós anunciamos: a pedra do sepulcro foi tirada. Aquele que estava sepultado não está sepultado mais. O túmulo está vazio e nós o encontramos vivo pelos jardins da vida. Nós o encontramos vivo quando celebramos a Eucaristia, nos reunimos como irmãos. Nós o encontramos vivo quando partimos o pão. Nós o encontramos vivo quando caminha conosco, explicando as Escrituras. É tempo, meus irmãos e irmãs, de fazer com que a nossa vida seja de acolhida dessa boa notícia para todos nós e fazer com que todo o nosso ser participe dessa grande alegria. Eu espero que cada um de nós, na sua vida pessoal, na sua família, na sua comunidade, na sua paróquia, esteja dando esse passo, realmente esteja contagiado por essa alegria pascal que deve estar no coração de cada um de nós, por mais problemas e dificuldades que possamos ter. A boa notícia vem e supera, nos faz superar tudo isso e anunciar aos irmãos e irmãs todo o poder de Deus de nos dar uma vida nova. A palavra de Deus que nós estaremos ouvindo nesse final de semana, domingo da Páscoa, são muitas leituras, mas a leitura de João, capítulo 20, fala justamente de Maria Madalena, que anuncia, né, justamente que o túmulo estava vazio. Ela vai logo cedo ao sepulcro e viu a pedra movimentada e logo correu a Pedro para falar para Pedro o que tinha acontecido. Pedro e João correram. E lembre-se que o Evangelho é de João, e João é aquele que se refere a si mesmo como aquele que é amado por Cristo. Essa é uma coisa muito bonita. Acho que cada um de nós deveria se pensar se nós podemos escrever como João, que Cristo me ama, se sente amado por Deus, que Deus ama cada um de nós. Correram, João mais jovem chegou mais cedo, mas esperou Pedro chegar e constataram: o túmulo estava vazio. Pedra foi removida, Cristo que tinha morrido, sepultado, não estava mais no túmulo. E é interessante ver no Evangelho que João escreve, e ele fala dele mesmo. Ele fala: também o discípulo que havia chegado, entrou no sepulcro, ele viu e creu, ele acreditou. Significando que, ao ver o túmulo vazio, ele também acreditou que aquele que morrera está ressuscitado. Isso vai depois ser comprovado através de várias experiências com o Cristo ressuscitado, através dos vários momentos em que poderão, na Eucaristia, na partilha, ver o Senhor presente entre eles. Não é? Eles ainda não tinham entendido tudo o que significava ressuscitar dos mortos, mas já aderiam pela fé a esse grande anúncio. E é isso também que Pedro,
que ali, nesse dia, nesse momento, correu ao túmulo, também vai dizer, quando ele começa a fazer sua homilia, seu anúncio, vós sabeis. Ele começa a contar sobre Jesus, e ele fala assim, e nós somos testemunhas do que ele fez, que foi morto, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e predestinou e permitiu, né, que aparecesse a nós para que fôssemos suas testemunhas. E ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho. Os apóstolos saíram, meus irmãos e irmãs, anunciando isso. Desde que fizeram a experiência de ver o túmulo vazio, de encontrar-se com Cristo ressuscitado. E nós iremos agora, nessa semana, e durante o tempo da Páscoa, pelo menos durante a primeira parte do tempo da Páscoa, ouvir muitas vezes, né, dessa experiência apostólica da ressurreição, eles vão sair justamente pregando isso, pregando que aquele que era esperado como Salvador do mundo veio, que ele também deu a vida por nós, assumindo as nossas dores, nossos pecados. Com a sua morte na cruz, ele redimiu os nossos pecados, nos lavou com o seu sangue. E nós que podemos encontrar em Cristo a vida, se nós cremos em Cristo, nós experimentamos que podemos passar da morte, do pecado, para uma vida nova e testemunhar que Ele está ressuscitado, e nós o anunciamos e proclamamos que vimos e ouvimos que Ele está vivo, ressuscitado entre nós. Cada um de nós é chamado a ter essa mesma experiência. Notem que Paulo, que era Saulo, não viveu nessa época com os apóstolos, não conviveu com o Cristo histórico. Ele encontrou-se com a comunidade cristã, ele perseguia os cristãos, mas no caminho de Damasco ele faz a experiência da conversão, do encontro com Cristo. E daí ele vai falar de Jesus Cristo, que ele encontrou. Assim também todos os demais que em Cristo encontram a vida, vamos ver que nós não celebramos apenas a memória de alguém que ressuscitou. Não lembramos apenas que alguém ressuscitou, mas nós o encontramos ressuscitado hoje e nós somos testemunhas. E aí que está justamente a diferença para nós cristãos. A ressurreição de Cristo e a celebração da sua presença não é lembrança que um dia aconteceu. Nós o encontramos hoje, na Eucaristia, na palavra, nos irmãos, no partir do pão, no caminhar conosco, enfim, nós o vimos e nós o anunciamos. Somos testemunhas também hoje. E aí está essa atualização para cada um de nós, de podermos ver que a Páscoa é também fazer a experiência hoje do encontro com Cristo ressuscitado. E aí, meus irmãos e irmãs, que vemos nesse aspecto, a Páscoa é o centro da nossa vida, e nós encontramos e anunciamos uma presença do Cristo que é vivo, é o Messias, é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E por isso mesmo, nós somos convidados, somos chamados, como recorda a leitura da carta aos Colossenses, a fazer também testemunhar essa vida nova. A carta aos Colossenses, também que nós ouvimos nesse domingo de Páscoa, fala: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscar as coisas do Cristo ressuscitado, com os pés na terra, anunciando esse mundo novo, com todas as consequências de uma vida nova, de paz e de justiça, de fraternidade, de perdão, mas ao mesmo tempo, lembra para nós, caríssimos irmãos e irmãs, que a nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. Ele que é a ponte, o pontífice que une a terra, os céus, Deus é o homem verdadeiro, é o caminho que nos conduz ao Pai. E a nossa vida está em Deus com Cristo Jesus. Por isso, celebrar a Páscoa é poder fazer essa experiência de estar ressuscitado com Cristo,
buscando as coisas do alto e anunciando a todos e a todas essa bela e importante notícia. O Senhor ressuscitou, está vivo no meio de nós e nós somos testemunhas. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Boa Páscoa para vocês, irmãos e irmãs. Boa celebração da 8ª da Páscoa, na semana toda. Que Deus ilumine a sua vida e abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.